Muito boa tarde, Brasil. Vamos fugir um pouquinho da política hoje, né? Vamos sim. E a gente vai falar de um assunto que fala muito de perto a cada um de nós, é de suma importância a todos nós, até porque todos nós envelhecemos, vamos ganhando umas ruguinhas aqui, umas ruguinhas acolá, né? O olho, a pálpebra começa a cair por cima. Eu tenho hora que eu tenho que ajeitar a minha, assim, ó, e tem que fazer quase que dar um nó aqui, né? Porque está caindo, né? Vai tapando o olho e tudo mais. E muita gente está buscando fazer uma cirurgia na face, né? Esticar um pouquinho, se ajeitar um pouquinho melhor, e mais do que justo que se faça isso. O que era pressupostamente coisa que as mulheres faziam, hoje os homens acho que estão batendo meio que de igual para igual, né? Os chamados metrosexuais estão, né, se ajeitando, e os velhinhos também. Cá para nós, se eu for fazer, por exemplo, da pálpebra, eu não vou deixar de dar lógico, vou dar uma esticada também, é lógico que tem que fazer isso. Vamos falar sobre isso? Nós vamos falar exatamente de cirurgia de rejuvenescimento facial e de outras coisas que podem acontecer também. Será que só é a cirurgia a saída para tudo? Vamos conversar com dois profissionais aqui. Estou recebendo o Dr. Gustavo Guimarães, especializado em cirurgia plástica, estética e reparadora. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Tá, obrigado por ter vindo. Também recebendo o Dr. Juan Pedro Vícero Cedrola. Quando eu vi aqui o sobrenome Cedrola, já perguntei de onde é que esse Cedrola? De Dr. Juan Cedrola, né? Endocrinologista dessa cidade de muitos anos. Verdade. Meu, inclusive. Seja bem-vindo, doutor. Um prazer estar aqui. Agora a juventude está tomando conta da medicina, né? É impressionante, né? Você vai no hospital, por exemplo, né, tá lá a meninada atendendo, né? Você vai no Dr. Canrobert ali, no HOB, eu estive lá há pouco tempo, né? Fui lá ver a vermelhidão dos olhos. Chega lá, moçada trabalhando. Hoje se faz mais médico do que antigamente, né? Sim. Com facilidade, né? Hoje as faculdades de medicina aumentaram bastante. Os médicos cada vez mais entram mais novos na faculdade devido ao preparo. Verdade. Então a juventude está aí em todo o mercado, avançando, trazendo novidades, mas realmente são cada vez mais novos. Eu mesmo formei com 22 anos. Ainda há pouco no bate-papo né, dos bastidores, você me dizia, seu pai é médico. Uhum. Né? Isso puxa um pouquinho também, porque eu vou perguntar a mesma coisa para o Juan, que o pai dele é médico também. Acredito que sim, eu sempre me inspirei no meu pai, achava muito bonito como ele era tratado e tratava os pacientes. Eu acho que isso influenciou bastante, mais do que qualquer outro motivo. Na casa do Dr. Juan Brás, Isso. quantos pularam para a medicina? Porque eu estou vendo é só Acho você, que né? só Não? eu, só Você eu. tem uns 2 ou 3 irmãos lá que são tudo roqueiro. Isso, né? exatamente, a turma, responsáveis pelo como é que chama? Porão do rock que eles faziam. Isso, eles né? produziam... Foram eles que rock, praticamente iniciaram isso em Brasília. Exatamente, eu fui para outra área. Né? Só ficou para você, então? Só ficou para mim. Olha, a cirurgia, realmente, nós vamos falar sobre esse assunto, mas o que eu gostei, me enviaram um vídeo lá da clínica, falando das coisas mínimas, que eu acho que quem vai fazer uma cirurgia reparadora facial deveria saber disso. O que a gente tem visto, lamentavelmente, é o pessoal só procurando o preço mais baixo, né? Mesmo que o cidadão atenda ali debaixo do viaduto e tudo mais, ou vai para a Venezuela, onde morreu ali há 4, 5 dias atrás mais uma brasileira, acho que de Roraima, se eu não me engano, né? Não é a primeira que morre lá, lamentavelmente, ou vai para outros países aí em volta e tudo mais. É um vídeo um pouquinho, dá uns 4 minutos e pouco, mas vale a pena a gente assistir. Preste atenção aí. O nariz é fundamental na composição da beleza e equilíbrio do rosto. Por localizar-se no centro da face, é alvo de muita atenção e suas alterações podem causar impacto na autoestima. A rinoplastia tem como objetivo alcançar a harmonia facial, tratando as alterações estéticas e funcionais do nariz. As alterações nasais
podem ser de origem genética ou pós-traumáticas. A pele do nariz é sustentada internamente por estruturas ósseas e cartilaginosas. Na parte superior, temos o osso nasal. Na parte média, a cartilagem septal com sua expansão lateral. Na parte inferior, localizam-se as cartilagens alares. Na rinoplastia, é realizada a remodelação das estruturas ósseas e cartilaginosas através de reduções, mudanças na forma ou aumento de suas estruturas. Com isso, podemos corrigir alterações no dorso, na ponta e na largura do nariz. Além da questão estética, a cirurgia pode corrigir também alterações respiratórias. Cada caso é estudado minuciosamente, respeitando-se as características raciais e funcionais de cada pessoa. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias em que antecedem a cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. 8 horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas a cuidados com o curativo, cicatrização, exposição solar e atividades esportivas serão dadas pelo seu médico. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras, devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e a mais indicada para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente, que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. Na rinoplastia, a técnica cirúrgica utilizada pode ser aberta ou fechada. Na técnica aberta, faça uma pequena incisão que fica escondida abaixo da ponta nasal. Já na técnica fechada, a incisão é realizada somente na parte interna do nariz. Em ambas as técnicas, pode ser feito o tratamento da asa nasal, dependendo da necessidade de cada paciente. A incisão é realizada nas laterais do nariz e as cicatrizes ficam escondidas no sulco nasal. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de tampões no nariz, que são removidos em pouco tempo. As cicatrizes amadurecem e vão ficando imperceptíveis com o passar do tempo. A rinoplastia melhora a estética nasal, harmonizando a face e também melhorando a função respiratória. O curativo deve ser mantido pelo tempo determinado pelo seu médico. Nos primeiros dias, é comum sentir uma certa dificuldade para respirar devido ao inchaço. O uso de soluções nasais pode ser indicado para a limpeza e desobstrução do nariz. É
É importante proteger o nariz durante o sono e também de eventuais traumas domésticos. Umas coisas me chamaram a atenção, né? Primeiro a moça que está apresentando ali, ela fez cirurgia, não fez não? Acredito que sim. Ela tá bem esticadinha, bem ajeitadinha, né? Não tá não? Realmente. Né? Agora outra coisa, quer dizer, toda cirurgia, ela falou, fica uma cicatriz. Por que a gente não percebe isso? Dependendo da técnica que você usa, você pode fazer a cicatriz interna dentro do nariz ou a cicatriz externa, como foi proposto. Então, não existe milagre. Toda cirurgia ela implica em uma cicatriz. Ela pode estar numa localização disfarçada ou de melhor qualidade ou pior, mas... Quer dizer, no caso do nariz, então, é porque fica por dentro, você não... Isso, ela fica disfarçada. É uma cicatriz. E por que a gente não vê, por exemplo, da pálpebra? Eu já vi, tem um colega aqui que fez, né? Aliás, me amedrontou um pouco de ter que fazer a minha, não pelo fato de fazer em si, porque ele ficou muito tempo com o olho escuro, né? E para mim que trabalho o tempo todo, não consigo parar. Na verdade, a incisão da pálpebra, ela fica disfarçada porque o olho, ao abrir, ele disfarça, a cicatriz ela fica dentro da... Por dentro também? Isso, ela não é feita por dentro. A incisão da pálpebra superior, quando o olho está aberto, ela fica disfarçada. Só quando você realmente fecha os olhos que você consegue perceber uma leve cicatriz. Mas a pele da pálpebra é a pele mais fina do corpo. Então ela tende a cicatrizar muito bem. E é importante salientar também que a cicatriz ela passa por um processo de maturação. Ela tem um período onde ela fica muito vermelha e aparente, principalmente em pacientes mais jovens. E com o passar do tempo, esse vermelhão, que é a reação inflamatória do organismo, vai passando. E aí, com o tempo, ela tende a clarear e ficar o mais fina possível. Então, agora, é uma questão de tempo. essa, por exemplo, o colega aqui fez, né? Até por necessidade, como eu. Daqui a pouquinho eu não estou enxergando mais nada do olho esquerdo. Porque está descendo a pálpebra realmente. E aí fica escuro. Isso aí não tem jeito. Não. O escuro geralmente é hematoma, que é o sangue que acumula embaixo. A tendência natural do organismo é expulsá-lo e ele voltar a ficar na cor normal. O que acontece é que se houver exposição ao sol durante esse período de reabsorção, pode haver impregnação desse sangue e ficar escuro. Mas a tendência natural é voltar à mesma coloração de antes. Mas, em todo caso, vai ter esse tipo de hematoma, então? Há alguns pacientes mais, outros menos, mas sempre há. Demora quanto tempo para sair um negócio desse? De 10 a 15 dias, na maioria dos casos. É mesmo? Bom, eu já comecei a me animar. Já é mais tranquilo. Agora, vamos lá. A reparadora, né? O que é que se busca mais em termos de cirurgia reparadora de face? De face, hoje em dia, o que está cada vez mais comum no consultório são os pacientes pós-bariátricos. Eles perdem muito peso e, ao perder muito peso, o tecido se distende e você muitas vezes precisa fazer um reposicionamento de volume na face e tudo mais. Também na face, Também na face. Porque eu sabia, por exemplo, que aí fica com a famosa barriga de avental, né? Isso. Porque estava obeso. Aí depois cai aquela pele e tudo mais. Mas o processo ele é difuso, né? Também aqui. Também na face. Existe uma perda de gordura. E hoje em dia está muito em voga a cirurgia de reposicionamento de volume. Não se faz mais aquelas cirurgias com aspectos assim estigmatizantes de 10, 15 anos atrás, onde você via aquele resultado e você identificava como, olha, fez cirurgia plástica. Está esticado. Está esticado. Hoje em dia se faz são cirurgias até menores, só que com reposicionamento de volume. E isso costuma dar um resultado muito mais harmonioso e melhor. Agora, ninguém vai lá só para fazer da face, vai? E não aproveita para dar uma esticada geral, não? Depende muito da expectativa e da necessidade. Alguns pacientes ficam satisfeitos apenas com a pálpebra, outros com a face e o corpo. Varia, cada ser humano é único, então cada um tem uma expectativa e uma necessidade. E ele chega ao cirurgião e mostra essas expectativas, essas necessidades, e o cirurgião vai analisar se é possível fazer todas de uma vez, ou se às vezes optam até por cirurgias separadas para melhorar a segurança e a qualidade da cirurgia. Olha, as pessoas podem deixar suas colocações, tanto por telefone, se quiser falar
direto com os médicos, como pelo Facebook, né? E a pergunta já veio uma do Facebook perguntando sobre o osso, quem tem o osso saliente aqui, ó, no nariz, este osso que tem aqui, ó. Tem condições de dar uma melhorada, quer dizer, deixar o nariz, né, menorzinho, quase sempre tem um nariz grande. Sim, né? Claro. A grande maioria dos pacientes que têm esse osso aumentado, eles são acompanhados de desvio de septo. Ou seja, o osso dentro do nariz cresce demais, junto com a cartilagem, e causa um desvio. E ele empurra o teto do nariz, por isso que aparece essa calosidade. Sim. Então, isso tem tratamento, na maioria das vezes a rinoplastia corrige bem isso. E tratar não só a parte estética, como a parte funcional, que é o desvio de septo, que provavelmente vai gerar falta de ar, roncos, dispneia, que é a falta de ar aos esforços, esse tipo de coisa. Ah, tem isso também, Tem. né? Quer dizer, a cirurgia não seria só para embelezamento. Não. Não, ela tem um Quer dizer, aspecto... o cidadão que tem, ou a cidadã que tem dificuldade de respirar e tudo mais, Isso. ela passaria por uma cirurgia também? Isso, muitas vezes o que a gente vê por fora é a ponta do iceberg. Ali, exatamente, aquilo é uma manifestação de uma alteração muito maior que o paciente tem. Interessantíssimo isso. Exatamente. E ele tem um benefício estético evidente, né? Uma vez que você harmoniza um elemento central da face, que é o nariz, e você tem um aspecto funcional que é muito bom. O paciente volta no consultório e fala: doutor, eu estou dormindo muito melhor hoje em dia, minhas atividades físicas melhoraram, tudo porque a função nasal ela é compensada. Tá bem. A Renata do Rio de Janeiro deixou uma colocação perguntando se a cirurgia de adenoide, né, que tem mais ou menos a ver com isso que acabamos de falar aí, se ela é complicada e perigosa. Não, feita com os critérios certos, uma indicação certa da cirurgia de adenoide, ela é muito benéfica, porque ela melhora a qualidade do sono, melhora a respiração, e isso traz uma qualidade de vida para o paciente muito boa. O único detalhe que tem que ser observado é que nenhuma cirurgia é isenta de risco. Todas têm os seus riscos, por ser um procedimento cirúrgico, mas se é bem indicada, tem todos os exames, foi feita uma avaliação pré-operatória muito bem feita, com certeza esses riscos são minimizados ao máximo. Até porque a pessoa tem que parar e pensar também, né? Eu conheço uma pessoa que, lamentável, conhecia, né? Faleceu, mas ela fez 3 cirurgias, quase que uma em cima da outra, né? E parece que o problema foi exatamente como é que chama? Né? Anestesia e tudo mais, quer dizer. Mas aí é a velha história, né? O médico, porque fez a primeira, não quis fazer a segunda de imediato, ela procurou outro médico. Não tem como o médico dar uma constatada de que foi feita uma cirurgia mais imediata, sim ou não? Tem. Existem algumas evidências clínicas, você pode perceber pelo exame, mas muitas vezes é comum o paciente chegar ao consultório e esconder. Muitas vezes ele não quer divulgar. Mexeu no seio, agora quer fazer a face. Isso. Ou agora virou modo bumbum, né? Botar prótese e isso e tudo mais. Isso é muito importante, por isso você tem que ter muita conversa no consultório, porque isso faz toda a diferença, né? Muitas vezes, por que o médico não quis operar esse paciente? Ou será que era o melhor momento, ele precisava fazer um preparo melhor? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Como é que é a pergunta do pescoço? Parece que a pessoa faz cirurgia, é comum até a gente ver, me chamou a atenção agora, a pessoa dá boa esticada, fica bonitinha aqui e tal, mas certo. O pescoço continua mostrando que a velhice chegou. Por quê? Não é comum. A cirurgia do rejuvenescimento facial ela envolve também o pescoço. O que tem que ser observado é como era antes. Às vezes um pescoço que tem muito excesso de pele, um pescoço já envelhecido por conta da idade, por conta do sol, da exposição solar, às vezes você não consegue corrigir completamente. Mas o tratamento do rejuvenescimento facial também envolve o pescoço. E ele sim tem uma boa indicação e na maioria dos casos o resultado é bem agradável. A pessoa que tem a orelha grande, né? Porque eu sei que, por exemplo, quem tem ela no diabano faz né? Parece que procedimento até simples, né? Nada complicado e coloca mais ou menos no lugar. E na orelha, tem condições de uma redução de orelha? Né? Não, assim, a cartilagem ela vai crescendo com o envelhecimento e é um processo contínuo. É impressionante. Então não tem né? jeito, é muito comum. Parece que o rosto diminui e a orelha cresce, né? É verdade.
Então, assim, até agora, atualmente não existe assim, um procedimento para reduzir a orelha. O que pode ser feito é reduzir o lóbulo da orelha, algumas coisas, mas reduzir a orelha ainda não. Para quem viu aquele vídeo, né, primeiro, olha, parabéns, e quem fez aquele vídeo está de parabéns realmente, porque ele nos mínimos detalhes indica a pessoa o que ela deve fazer quando for buscar um tipo de procedimento né, para uma estética facial e tudo mais. Agora, existem também os casos que a gente vê aí de coisas que não deram muito certo, né? E às vezes nomes famosos, até porque estão na mídia e não deixam de aparecer. Eu me lembro de alguns cantores, tem duas cantoras brasileiras, né? A Elza, por exemplo, foi uma delas, né? Que estragaram bem né? o rosto. Como é que chama? A Rosana, né? Fez também teve problemas. E outros mais famosos. Por que isso acontece? Deixa eu botar algumas dessas carinhas no ar. Olha, os médicos não têm nada a ver com essas caras no ar. É o problema, como diz o outro. Eu que, juntamente com o Edson, escolhemos lá e colocamos. Coloca aí para mim, por favor. Tem algumas ali meio inexplicáveis, né? Agora, uma que deixa todo mundo ainda pensando é a do Michael Jackson, né? Como é que ele, negro, né? Ficou praticamente com a pele branca e completamente diferente, né, doutor? Isso. O que chama atenção no caso do Michael Jackson, que é um exemplo mais evidente, é dos excessos. Hoje, na cirurgia plástica, a tendência mundial e que nós sempre procuramos trazer é sempre resultados mais naturais. Todo o excesso, tudo quando você faz em exagero, ou você tenta ser muito agressivo, tentando suplantar até a própria resposta do organismo, esses maus resultados acontecem. Então, sempre a gente tenta educar o paciente ao máximo que os excessos é sempre pior do que um bom senso nesse caso. Então, sempre evitar excesso de preenchimento, excesso de cirurgia, porque isso vai trazer alguma consequência. E outra coisa que é fundamental é você respeitar as limitações do caso. Cada um tem uma característica. Tem pessoas que têm, por exemplo, um nariz grande e determinado nariz, por exemplo, de uma atriz não fica bem naquela paciente e não adianta. E quase sempre chega até com uma fotografia. Isso, né, e aí para você... Eu quero um nariz igualzinho esse aqui, né? E para você tentar explicar para ela que ela é uma pessoa diferente, tem uma personalidade diferente, os traços do rosto. Muitas vezes, se você pegar as partes isoladas da Angelina Jolie, que é um ícone de beleza atual, muitas vezes você vê que não ficaria bem em outras pessoas, mas naquele conjunto fica bacana, fica harmonioso. Mas hoje tem, não tem umas aparelhagens aí que acaba botando quase que como se você
falou assim, olha, você vai ficar desse jeito aqui? Sim, existem alguns programas, softwares, né, que eles tentam predizer o resultado de uma cirurgia. O que muitas vezes é complicado, porque muitas vezes o tamanho da sua decepção é o tamanho da expectativa. Criou-se uma expectativa muito grande, verdade, né? E aí... E há casos e casos, né, doutor? Sim, né? muitas coisas. Eu estou lembrando do seu pai. Seu pai, além de dizer que eu era o pior paciente que ele tinha na vida, né? Isso é porque ele era meu amigo até debaixo d'água, né? Aí ele falou assim, esse é o pior paciente. Ele dizia para mim, você, Celso, se eu te trancar dentro de uma caverna, com maçãzinha do lado lá, você vai sair mais gordo do que entrou, né? Por quê? Porque... é o biotipo, né? Então, quer dizer, eu acho que a mesma coisa vai acontecer também nessas questões faciais e corporais, não vai não, doutor? Sim, claro. A anatomia é um fator que tem que ser levado em consideração e às vezes até limitante. E outra coisa é o processo de cicatrização, que por mais que se use uma boa técnica, tende a trazer o melhor resultado, às vezes o organismo reage de uma forma que nos surpreende e que às vezes isso traz algumas consequências. Uma cicatriz que é inestética, muitas vezes uma cicatriz queloide, uma deformidade que foge ao controle tanto do cirurgião quanto do paciente. Um dos grandes dramas, e vieram 3 perguntas via Facebook, da mulher é o seguinte, por que na mulher ela vai envelhecendo, e boa parte dos casos, ela aqui parece que vai dividindo o buço aqui, né? Vai ficando como se fosse quase que dentado, né? Isso. Por que isso acontece com a mulher e a gente praticamente não vê isso no homem? Olha, a mulher, ela tem uma característica única, que o perfil hormonal dela se altera muito e precocemente em relação ao homem. Muitas vezes você vê um homem com 60, 70 anos, ele não está tão envelhecido. A mulher, ela tem variações hormonais e essa queda de variação hormonal, essa queda hormonal, né, na mulher, ela é muito mais significativa após a menopausa e isso se repercute na pele. Então, a pele também envelhece. Aí ficam com esses códigos de barra, né? É código de barra, né, mano, velho? Eu tentei achar uma coisa, você achou certinho. Né? As pacientes se queixam geralmente disso assim. Agora, não inventaram um jeito para ficar um negócio mais decente, não, doutor? Sim, sim. Hoje em dia são várias técnicas que você pode usar. Você tem que tratar basicamente 2 coisas, a qualidade da pele e o movimento dessa pele. Então, hoje, preenchedores são muito usados, você pode usar também peeling de fenol, onde você promove a descamação dessa pele e ela regenera de uma forma com mais colágeno. Também tem dermabrasão, então são várias técnicas que dá sim para controlar. Mas doutor, por que a gente olha, eu vou usar uma palavra que não é minha, o Zé Simão aqui na página dele da Folha de São Paulo, que de vez em quando cita a atriz principalmente, né, os famosos que fazem aquele procedimento, e ele diz assim, ó, fica parecendo com o bico de conga. Né? O pessoal nem lembra mais como é que é o conga, né? Mas é um dos primeiros tênis e tudo mais que tinha aquela lapa branca na frente assim e fica exatamente aquilo que a pessoa nem consegue falar, doutor. Esse aí é mais um caso de... muito esquisito demais, coitadinho das meninas que fazem aquilo. É mais um caso de exagero, né? Onde você acaba usando muito o preenchedor, principalmente um preenchedor que é do tipo permanente, que muitas vezes traz isso, onde o lábio está muito preenchido e ele enrijece. Então isso acaba levando a essa boca que a gente chama de boca congelada, que parece que é um bastão que está lá, que a paciente perde até um pouco da mímica facial. Fica, né? Fica com dificuldade para falar, é impressionante. Então sempre o exagero ele tem que ser precavido ao máximo. Isso é por que se comete esse exagero? É a mulher que chega pedindo isso? Ou é o médico que no afã de colocar aquilo ali funcionando? Né? Eu acredito que vai dos dois. Existe uma contribuição, tanto o paciente muitas vezes ele deseja um determinado resultado, e você explicar a ele que existem limitações e que muitas vezes aquilo ali não ficaria bem, é complicado. A pessoa ela vai ali, ela está disposta a melhorar, né? E no afã de melhorar, ela pode piorar. Realmente... E acontece às vezes, do que a gente percebe muito, é que você faz um pouco, a paciente fala, nossa, ficou ótimo, eu quero mais.
É mesmo, Aí chega no limite entre que é o bom e o exagero. Então acontece muito isso. Meu Deus do céu. Deixa eu atender o Anderson. Ô Anderson, eu pensei que as mulheres fossem ligar mais, né? Mas parece que tá todo mundo meio que não, eu quero mostrar que eu vou fazer esse negócio não. Mas diga, meu querido. Né? Fale. Boa tarde, Celso. Boa tarde, amigo. Eu tenho boa tarde também aos nossos aí entrevistados, né? Eu tenho algumas dúvidas, algumas coisas que eu fico assim até surpreso, né? Essas cirurgias, esses preenchimentos com líquidos, que eu sou leigo, não sei o que é, né? Mas que tem causado problemas graves, sérios. Eu vejo também mulheres que colocam litros de silicone no peito. Será que isso não tem problema com a coluna? Não dá outro tipo de problema, não? Certo. Mais alguma colocação? Não. Esses problemas, essas complicações aí me deixam um pouco preocupado. Tá bem. Eu queria saber o que eles falam sobre isso. Tá certo. Um grande abraço, meu irmão. Né? Rapaz, esse negócio de botar silicone, gel, né? Um tal de hidrogel, um negócio assim. O negócio é complicado, hein? Os preenchedores, eles, quando bem aplicados, eles têm uma função que é magnífica, que são procedimentos relativamente rápidos, com anestesia local e que trazem um benefício quando bem indicados. O que tem acontecido é um abuso do uso desses preenchedores, que são materiais que podem ser absorvidos ou não. E também o uso de silicone líquido industrial, ele acontece com uma frequência até assustadora, onde as complicações são extremamente graves. Desculpa te interromper, mas quase sempre procedimentos feitos por quem não tem nada a ver com isso, né? Nós não vimos agora recentemente em Goiânia, né? Casos lá, meu Deus do céu, que coisa de maluco, gente. Como é que uma pessoa se coloca para fazer um negócio daquele, doutor? O uso de silicone industrial, né? Muitas vezes o indivíduo procura uma alternativa mais barata. Ele fala, não, teve uma amiga minha que fez e deu certo. Esse aí é o danado. A Valéria lá do Rio Grande do Sul disse que tem 45 anos e ela está pensando em colocar silicone, mas a prótese, né? E pelo jeito parece que é seio, né, Edson? Né? Tem problema de idade para fazer esses tipos de procedimento? Uma pessoa com 45 anos hoje é quase uma menina, né? Hoje em dia, essa expectativa de vida está entre 90 e 100 anos, daqui a uns anos, 40 está na metade. É verdade. Se bem indicado, se feitos os exames pré-operatórios, uma avaliação cardiológica, um screening para risco de câncer de mama bem avaliado, sem problema nenhum. E outra coisa que é fundamental é ela procurar bem o profissional. Primeiro, saber se esse profissional ele é realmente um cirurgião plástico, se ele está credenciado na sociedade brasileira, se ele é membro. E a partir daí, realmente ter uma consulta, ver o... Até porque o que não falta, lamentavelmente, né? Toda profissão tem sempre um torto, né? Em toda profissão. Isso é lamentavelmente, né? E nesta área aparecem uns aventureiros aí. Nós tivemos um aventureiro aí que acabou com a vida de muita gente aí em Goiânia e Brasília. Está respondendo processos 1000 aí e tudo mais. Meu Deus do céu. Agora, eu achei interessante, no material que me foi mandado, né? Mostrando quase que um tipo de 3D, né? Mostrando como é que fica e tal. E já que nós falamos, inclusive, de silicone no seio e tudo mais, eu achei interessante. E depois pula para a face também, né? 1 minuto e pouquinho, mas vale a pena a gente conferir. Vai lá. Nós vamos conversar em cima porque não tem áudio, né? Diz que isso é parte de quê? De fotografias? O que é, doutor? Isso é um software desenvolvido por algumas universidades, inclusive esse software ele é suíço, onde a tecnologia chegou a um ponto de usar fotografias de antes e depois e, consequentemente, eles foram fazendo as simulações. Então, hoje, o computador ele é capaz de mimetizar a reação da pele e a reação desse volume no próprio corpo. Os posicionamentos, né? Olha só que coisa de doido. Ele permite com que você faça tudo isso.
E chega a impressionantes níveis de 95% a 98% de realidade. Alguns trabalhos de universidades como Harvard e outras já fizeram estudos comparativos entre o pré e pós e a foto pré e pós também, com a simulação, e chegou a esse nível de precisão. E o que é engraçado é que alguns softwares colocam até a paciente de roupa já. Eu achei interessante ali já, né? Já põe no biquíni. A parte de cima do biquíni, né? É. E aí já é rosto, né? Isso. Esse já é, nesse caso específico, tem os casos de nariz. O nariz, a gente tende a ser um pouco mais conservador e tende a trazer mais explicações, que a simulação de nariz ela é mais complexa. Porque o nariz ele tem um processo de cicatrização um pouco mais complexo. Então, é sempre importante a paciente ver a simulação para facilitar ela entender, mas não como uma promessa de resultado, porque o nariz ele é sempre mais complexo do que as outras cirurgias. Agora, o que a gente percebe, né, naquelas 2 ou 3 imagens de face ali, é o seguinte, há casos e casos. Por exemplo, se aquela senhora tenta botar um nariz fininho, essa última que apareceu ali, ia ficar um negócio meio esdrúxulo, não ia não? Ia, com certeza. Você tem que respeitar as características, né, do rosto. O nariz, por ser um elemento central na face, ele muitas vezes, assim, tem aspectos da personalidade, de tudo mais. Então, uma conversa sempre tem que, com o nariz, geralmente são consultas que a gente gasta um bom tempo explicando para o paciente, mostrando as limitações. O processo de cicatrização no nariz, ele muitas vezes você tem resultados a longo de anos apenas. Tá bem. Olha, eu respeito as pessoas que não deixaram o nome, mas faço a pergunta do mesmo jeito. Né? A pessoa dizendo que amassando o rosto, né? Falar vulgarmente, ótimo, certo? Né? Teria diminuído muito por causa do tempo e tudo mais. Tem jeito? Tem jeito. Né? Fica possivelmente meio murcho aqui. Exatamente. Né? Tem um cirurgião que fez um trabalho muito interessante, que ele pegou fotos de pré-operatório e pós e mostrou, e perguntando o que foi o procedimento. E várias pessoas, você fez um lift, você fez aquilo, e ele mostrou que não. Ele pegava o mesmo paciente, botava de cabeça para baixo numa cama e tirava a foto. E aí ele tentava anular o efeito da gravidade no rosto. E era fantástico, porque as pessoas proporam várias cirurgias, isso só para mostrar o tamanho da força que imprime a gravidade no nosso rosto. Então, você pode sim fazer preenchimentos e fazer o reposicionamento de estruturas na cirurgia do rosto. Eu ouvi, há um tempos atrás, falava muito um tal de fio de ouro. Existe isso ainda? Para que serve aquilo, doutor? O fio de ouro, ele tem a função, a prerrogativa de fazer a suspensão da face de uma forma menos invasiva, através de fios de sustentação, onde eles eram inabsorvíveis e ficavam a vida toda. E que acabou tendo um índice de complicação e resultados a longo prazo não tão bons. Então ele caiu um pouco no desuso. Ele puxava, Ele puxa e fixava em algumas estruturas do couro cabeludo a fim de fazer o mesmo efeito do lift facial. A questão que ele é limitante porque ele só faz uma tração, ele só reposiciona. Mas caso onde tem excesso de pele, igual o Dr. Juan falou, onde a reposição do volume do rosto é importante, ele não tem esse efeito tão bom. Mas hoje tem outros materiais que já estão sendo estudados para também fazer isso. Essa evolução é que é importante, né? Assim como a medicina hoje, nos seus vários, né, procedimentos, tem essa meninada como vocês aí, eu chamo de menino, que você tem idade de ser meu filho, né? É bacana ver isso, né? Como é que estão pesquisando, a cada simpósio, a cada que fazem, tem uma novidade para contar, no mínimo uma, é bacana. E olha, cá para nós, né? Se tiver que dar um jeito e tiver condições para isso, faça, porque melhora demais. Nós vamos botar agora umas caras, por exemplo, né, que deram uma boa melhorada, né? Eu não sei se ele botou um sertanejo aí, o bichinho era feio, que dói, rapaz. Né? Ficou com boa aparência e tudo mais, porque tem uns cabras aí que são mais feios que bater na mãe, amigo, né? E aí dá uma boa melhorada. Olha, coloca aí. Por conta...
verdade, né? Rapaz, deu umas melhoradas, hein, rapaz? Sim. Cláudia Leite ficou linda, né? Tem uma outra atriz também que apareceu, a Japonguinha, que está na Sabrina Record, Sato. né? Que era dos... Como é que é o nome dela? Sabrina Sato. Sabrina Sato também deu uma melhorada muito boa. Eu acho que as pessoas têm que buscar o que é bom e bonito, né? Sim, claro. Agora, nem só pela beleza a gente vai, né? É. A parte funcional tem que ser levada em consideração, as limitações anatômicas sempre têm que ser levadas em consideração e também a saúde do próprio paciente. Pacientes, às vezes, que têm doenças graves, fumantes, isso sempre prejudica o resultado. Então, tem que ser levado em consideração. Isso eu até ia perguntar. Naquele primeiro vídeo que nós mostramos, né, falou claramente, evitar bebida, né, e o cigarro. Certo. O cigarro, com certeza, é uma porcaria mesmo. Eu que fumei a vida inteira, graças a Deus parei há 20 anos, né? Mas a bebida, por quê, Juan? A bebida, em especial o uso de álcool antes da cirurgia, ele pode alterar bastante as medicações anestésicas, né? Você altera o metabolismo hepático de alguns medicamentos e substâncias, então é sempre bom não ingerir álcool antes de bebida, não é legal. Antes de uma cirurgia, perdão. Agora, quando dá uma boa esticada e faz quase que um corpo meio inteiro, né? Eu me recordo de uma amiga que nós fomos visitar, ela tinha feito a cirurgia. Ela estava na cama, assim, é verdade, faz muito tempo, quer dizer, cirurgia de 20 anos atrás. Né? Ela estava lá, como diz outro, né? Imexível. Ainda é desse jeito ou as técnicas hoje já permitem um pouquinho mais de... Depende, varia muito do procedimento, mas a maioria das cirurgias hoje a gente tende a pedir para o paciente sair da cama o mais rápido possível. Para a tendência onde ele movimentar as pernas para evitar a tromboembolia, que a gente chama. Porque isso, quanto mais parada ela fica, mais o sangue fica viscoso, pode coagular e parar no pulmão. Então, a tendência natural hoje mesmo, de você tirar o paciente da cama o mais precoce possível. Mas mesmo quem resolve mexer, vamos dizer, de cima e embaixo, nós vimos aquele menino, o André Marques, né? O André deu uma enxugada, né? Ele emagreceu bastante e com certeza deve ter partido para dar um jeito, como você citou, até no próprio rosto, né? Pode ser, provavelmente. Esse procedimento... O André estava enorme. Perdeu muito peso. E aí as alterações de pele são difusas, né? Tem que dar, né? Porque tem que fazer mesmo. Né? E para esses pacientes, inclusive, o próprio convênio cobre. Porque é tido como são cirurgias reparadoras. Não necessariamente a cirurgia de face, mas o abdômen, o excesso de pele nas coxas e nos braços, ele já é tido como uma cirurgia de caráter reparador, não estético. E hoje, nesse aspecto, quer dizer, o próprio governo que rege, né, a área que rege os planos de saúde, estão batendo em cima mesmo, né? Eles estão cada vez o médico mais. Que me atendeu, por exemplo, ele falou assim, rapaz, eu não sei por que você não vem fazer logo esse negócio da pálpebra, porque isso é coberto pelo plano de saúde. Exato. Você está perdendo a visão, não porque o olho está ruim, é porque a pálpebra está caindo em cima, né? Poxa, eu acho que é isso que é bacana, né? Agora, é lógico, evidente, se você resolver dar uma esticada, aí já vai, né? Por conta do paciente, lógico. Exato, isso. Porque isso tem um caráter de prejudicar o dia a dia da pessoa, né? A funcionalidade do olho, no caso, ou do abdômen, onde a pessoa fica limitada de algumas coisas do dia a dia, de hábitos de vida, qualidade de vida, até de laborais mesmo. A pessoa não consegue trabalhar por conta do excesso de pele. É complicado. Uma pergunta que chegou é verdade. A pessoa até explicou direitinho. Você, por que as pessoas de mais idade estão dando tchauzinho desse jeito assim? Porque aqui não consegue mexer, não. Aqui é um lugar ingrato em todo mundo, até no homem e na mulher, então parece que vira pelanca mesmo, né? Isso, não, mas hoje existem técnicas de correção desse, que a gente chama de lift braquial ou lift de braço, onde você consegue tirar o excesso de pele. Aí vai depender de cada caso, mas as cicatrizes variam de posição. Muitas vezes só a lipoaspiração dessa região resolve, mas em alguns casos é necessária a cicatriz. Mas aí vai de cada caso a caso, mas existe sim solução para isso. Qual é a diferença
vamos dizer, do cidadão ou da cidadã que vai ter que fazer uma cirurgia ou aquela que deverá buscar outros procedimentos? A pessoa te busca lá, você fala, assim, não, amigo, aqui não é cirurgia, vai procurar, sei lá, dermatologista ou coisa assim, acontece, não? Acontece, é muito comum, hoje em dia, cada vez pacientes mais jovens procuram um consultório e muitas vezes eles não sabem bem distinguir o que foi feito, eles acreditam que seja cirurgia. Então, nesses pacientes a gente tem uma conversa, explica que não é necessária a cirurgia ainda, que isso é uma coisa boa, você está elogiando a paciente, tá? Olha, você não precisa fazer a cirurgia ainda, você tem alguns métodos de tratamentos dermatológicos, coisas que podem te ajudar bastante sem necessidade de fazer cirurgia. Isso depende do grau de alteração que o paciente apresenta. Agora, a pessoa que tem seio, a mulher, e principalmente a moçada, né? Algumas com seios bastante, né, grandes, e o que prejudica, inclusive, questão de coluna e tudo mais. A partir de que idade se pode buscar um procedimento para fazer uma correção, uma diminuição de seio? Algo preconizado hoje em dia é quando a paciente está estabilizada do ponto de vista de crescimento. Então, na maioria das vezes, as mulheres que menstruam mais cedo, tem algumas coisas, variam, mas a média é de 16 anos para frente. Se é uma adolescente que menstruou mais tarde, aí com certeza a gente tende a esperar o processo de crescimento estar estável, estabilizar, para que possa ser realizada essa cirurgia, para evitar que, se você fazer muito precoce, a mama volte a crescer e ela tenha que fazer uma segunda posteriormente. O ideal é esperar a maturação sexual. E a maturação sexual da mulher ela é mais precoce que a do homem e muitas vezes pode ser a adolescência começa mais cedo, né? Hoje em dia você vê meninas com maturação sexual já com 12, 15 anos, já estão... Você tem que esperar o término da... Agora, o adolescente, principalmente, ele quer meio que vapt-vupt, né? Pá, valeu. Eles têm buscado mais, realmente, porque a impressão que se tem é que hoje está todo mundo buscando um pouquinho mais cedo melhorar-se. Isso. Tem. A procura cada vez, você vê que essa vaidade ela já se transferiu aos adolescentes também. Verdade. Eles estão cada vez mais procurando e nesses casos a gente tenta botar um freio, porque o adolescente ele ainda não tem muitas vezes a formada personalidade dele e ele quer algo assim extremo, quer uma mudança radical e os valores à medida que a vida vai passando eles vão mudando, né? Veio uma pergunta interessante. Através da cirurgia tem como tirar, por exemplo, a pessoa que se tatuou e que de repente, né, botou o nome do gatão lá e aí falou assim, agora o gatão já era, né? Já é outro gato no pedaço. Tem como tirar isso aqui ou é um procedimento que não tem nada a ver com vocês? Geralmente só é realizado por dermatologistas através de laser, mas é importante salientar que ele só ameniza, ele não vai ser retirado completamente. O negócio é fazer outra por cima e inventar, né? Que eu tenho visto algumas fazendo. A cicatriz ela vai estar presente, porque você fez uma pigmentação profunda dessa pele. Então, para ela justamente não sair. E você está fazendo o contrário agora, tentando retirar. Então tem que ser agressivo e muitas vezes isso é só paliativo. Agora, o que eu acho interessante aqui em Brasília é que, por exemplo, né, há os procedimentos em clínicas particulares, vocês, né, são de uma clínica particular, mas também o Agarran, por exemplo, é um expert em cirurgias, né, de plástica e tudo mais, né? Eu tenho, inclusive, alguns amigos que trabalham lá, não sei se você... Nós dois. Você também? Nós também? Nós dois, né? Temos a oportunidade de trabalhar lá no Agarran, que é um hospital muito bacana. A gente tem orgulho de trabalhar lá, porque nós conseguimos ajudar bastante a população lá. Tem a cirurgia plástica aqui de Brasília, é uma cirurgia plástica reconhecida nacionalmente. É muito bom. Agora, pode fazer qualquer tipo de cirurgia, até estética, dentro de um Agarran, ou ali é mesmo, vamos dizer, para tirar uma cicatriz ou para umas coisas mais... As cirurgias lá são voltadas mais de caráter reparador, né? Temos uma demanda muito grande de pacientes e a grande maioria lá são cirurgias reparadoras. Certo. Para a gente encerrar, a clínica particular, vocês trabalham na? Clínica Durães. Durães, onde é que fica? No edifício Crispim, em frente ao Agarrão. Ali pertinho, então, né? Do lado.
Tá certo. Então, em que andar lá? 10º. 10º andar. Bom, já colocaram os contatos aí dos doutores e tudo mais, né? Então, aí para vocês, né? Que bom que vocês tenham vindo. E aí, me propiciando aqui a gente falar de um assunto que, quer queira, quer não, a gente está pensando nele sempre, né? Todo mundo tem uma história para cima. Depois que inventaram o tal do espelho, né? É impressionante, né, doutor? Com certeza. Impressionante, né, garoto? Não tem, É. Puxa vida, dá um beijão no seu pai, que eu amo de paixão, uma viu? honra. Bom te ver também, bom te Então, ver. tá bom. Né? Bota no final aí umas coisas bonitas pra gente ver quem, né? Deu certo para todo mundo. Que dê certo para você que está pensando em fazer também. Grande abraço.